Galera, infelizmente não deu. O Vasco não conseguiu levar esse título da Copa do Brasil. A gente esteve tão próximo, tão perto de novamente poder dar um título para essa torcida tão sofrida, para essa torcida que muitos anos carregou esse clube nas costas. E, e assim, o que me deixa mais chateado, nós que somos adultos, a gente sabe conviver com derrotas. Na verdade, essa vida nossa de adulto é mais derrota do que alegria, é mais tristeza que alegria. Mas eu fico muito triste para a geração nova de vascaínos que tá vindo aí e que tinham a esperança de poder ver um título do seu time, né? Do seu time do coração. Tinham a esperança de ver o Vasco campeão e não tiveram. Não foi dessa vez, né? Então é o seguinte, vamos falar aqui sobre. Primeiramente, antes de começar de falar de tática, dessas coisas, eu quero falar o seguinte. Tem muito torcedor que agora, eu sei que tá desabafando, que quer falar mal de todo mundo, que nada presta, que todo mundo a gente quer ganhar. Mas assim, tem muito torcedor que agora também ninguém presta também. O que eu tô vendo aí, os torcedores no Twitter aí, no TikTok, é todo mundo xingando tudo quanto é tipo de jogador. Ninguém presta mais. Cara, eu acho que a reestruturação de um clube, eu sei que ninguém quer saber dessa porra de reestruturação, todo mundo quer ganhar. Mas a reestruturação de um clube, tirando o aspecto emocional aqui agora, a gente tem que ser, às vezes, racional também um pouco. Não pode ser só na emoção, que na emoção a gente quer xingar todo mundo. Mas a reestruturação do clube, ela passa por um clube voltar a viver momentos como esse. Ontem, o ano passado a gente chegou numa semi, é muito dolorido ser eliminado. Esse ano a gente chega numa final, também é muito ruim. Aí vem, lembra quando o rival tinha aquele negócio do cheirinho? E a gente viveu isso. Tem que aguentar a zoação de rival, tem que saber aguentar, não pode grilar. O rival tá ganhando tudo, a gente começou agora a chegar nas coisas. Alguém tinha que ganhar, infelizmente. Tem essa porcaria que a gente sempre perde do Corinthians. Eu não sei que porcaria é essa. Porque se a gente for analisar a partida, o Vasco não fez um mau jogo. Eu acho que o aspecto de Diniz, que foi o mesmo que trouxe nós até essa final, foi o Diniz que colocou a gente nessa final. Tem mérito dele. E também foi um demérito hoje. Faltou um pouco de equilíbrio em alguns momentos e entender o que é que o Corinthians estava querendo fazer. O Corinthians armou 4 volantes e ele ia para a bola longa para sair com o Yuri Alberto e o Memphis na velocidade. Então é o seguinte, aquele moleque, o Breno Bidon, fez uma jogada espetacular. Espetacular. Mas não é. Vamos chegar lá ainda. O que o Dorival armou? Ele armou o time com 4 volantes, ficar mais recuado e esperar o Vasco errar na saída de bola para fazer o facão para o Yuri Alberto ter correria. Já no gol, no lance do gol, tomou o gol, beleza, foi lá, empatou, teve tempo para corrigir isso, teve tempo. No final do segundo tempo, o Vasco jogou melhor, o Vasco controlava as ações, acabou o primeiro tempo. O Vasco volta no segundo tempo, jogando melhor, controlando as ações, só que com aquele perigo do facão ali de novo. Vários lances, pá, vinha o Yuri Alberto, vinha o Memphis ali com a certa liberdade. Eu falei, velho, tá perigoso, não pode deixar isso aí. Era uma jogada cantada, era uma jogada cantada. Aí lá o Pumita teve o erro lá, eles recuperaram a bola, o Breno Bidon driblou o Barros de uma forma assim absurda. E agora tem gente falando que o Barros não presta. Não, cara, isso é do futebol. Isso é do futebol. Eu acho que é um lance. É um lance que decidiu a partida. É um lance que decidiu a partida. Mas a partida não é decidida só nisso. E aí tá, fez o gol 2-1. A partir desse momento, o Diniz começa a desmanchar o time. E é isso que me incomoda. Porque a gente tava jogando bem. Não é porque tomou um gol que acabou tudo. Aí quando você desmancha o time, da forma que foi desmanchado o time, começa a empilhar atacantes, e aí você mata o futebol do time. Eu acho que se mantesse o time que estava, eu acho que hoje não era um jogo pro Verratti. Até pelo menos os 40 minutos não era um jogo pro Verratti. Era um jogo para manter o que estava acontecendo ali, que uma hora eu acho que a jogada do gol ia sair. Da mesma forma que saiu no primeiro tempo. Só que aí o Diniz veio e desmanchou o time, começou a empilhar atacantes.
No final colocou o GB, colocou o Matheus França. O Matheus França teve uma hora ali que tava todo mundo na área, ele quis ser protagonista e chutou lá de longe, isolou a bola. Teve um momento ali que o GB também teve a bola, que se fosse um jogador, não sei se, que o GB tem uma certa qualidade, mas um jogador mais experiente, sobrasse naquela bola ali, um jogador igual o Nuno, muitas vezes ele faria o gol. Tem muita gente agora falando, o Coutinho não apareceu, o Coutinho pode aposentar. Eu tenho sim minhas críticas ao Coutinho. Mas eu não tenho. Eu não sou idiota ao ponto de, assim, não enxergar tudo aquilo que o Coutinho faz. É lógico que ele não foi decisivo. Chegou o Memphis lá, sobrou uma bola pro cara. O Coutinho, ele se doa muito mais pro time do que o Memphis. Só que o Memphis tem um elenco que proporciona para ele poder jogar mais livre. O Coutinho não tem isso. E a forma até de trabalho do Diniz não proporciona que o Coutinho possa ficar livre, sem precisar fazer marcação. O Coutinho não fez boas partidas, não fez umas boas semifinais. Mas eu acho que assim, não é porque perdeu uma final de Copa do Brasil que tá tudo acabado também, sabe? O Vasco tá se reerguendo. O Vasco tá voltando a disputar coisas importantes. É lógico que a gente queria que hoje saísse com título. É lógico que a gente queria hoje sair para comemorar. Só que o trabalho segue adiante. E o Vasco já começa aí o Campeonato Carioca daqui a uns dias. O Brasileirão já é dia 20 e poucos de janeiro. A gente, se tivesse passado, ia jogar uma Libertadores. Eu fico mais triste, além de perder o título, é muito pelo que poderia acontecer. Era muito legal a gente poder disputar essa Supercopa do Brasil, um Vasco e Flamengo. Era muito importante para o reconhecimento da marca Vasco, sabe? Para as pessoas voltarem a olhar para a marca Vasco. Porque a marca Vasco hoje é uma marca totalmente sucateada. É uma marca que ninguém respeita mais. Então a marca Vasco, por mais que existem milhões de pessoas, ela é uma marca que está sucateada. E o Vasco voltando a disputar uma final hoje, final mês que vem. Porque o trabalho do Pedrinho é muito bom. Eu acho que era muito importante. Extracampo o trabalho do Pedrinho, tá? Vamos ser. O extracampo do Pedrinho, antes que venham me xingar aqui, o extracampo do Pedrinho é muito bom. Só que falta, em muitos momentos, ser coroado com momentos igual esse. Falta jogadores decisivos para momentos igual esse. O Ryan é um bom jogador, o Andrés Gomes é um bom jogador. Só que hoje faltou aquele cara que o Corinthians teve. O Memphis e o Yuri decidiram a partida. Então, você vê que a gente pode culpar o Diniz pelos erros dele. Só que quem fez... O momento que o Diniz começa a mexer é porque o time cansa também. E aí você não tem peças que façam essas mexidas serem boas pro time. Aí, infelizmente, um Coutinho cansa. O Nuno cansa. E aí você tem lá, quem vai entrar? David não voltou bem. Paulinho tá lá no banco, não joga bem mais. Então, aí nesse momento, você não tem um banco que possa entrar e decidir. Jogadores bons, jogadores de capacidade técnica para decidir. Aí ele entra com o Verratti antes da hora. Então, assim, porque é o único cara que tem ali um culhão para decidir alguma coisa. Infelizmente, o Coutinho, eu gosto muito do Coutinho, cara. Eu não sou o cara que vai xingar o Coutinho. Não, eu vejo ele um cara muito profissional. Eu olho muito isso antes de criticar uma pessoa. Se o cara é profissional, se o cara se doa. Eu sei que o Coutinho ele tá se dando o seu melhor. Talvez não tá dando conta mais, mas ele dá sim o seu melhor. Só que faltam jogadores com culhão no elenco do Vasco. Faltam jogadores que chegam e decidem. Por exemplo, a bola que sobra pro GB, se é um jogador de culhão, ele põe lá dentro do gol. É nesses momentos que jogadores grandes crescem. E por mais que o Coutinho não estivesse mal na partida, eu não tiraria o Coutinho, sabe? Não tiraria o Coutinho. Mas enfim, não adianta ficar chorando pelo leite derramado. Amanhã todos nós vamos trabalhar. E um recado para quem quer largar o Vasco. Eu vi assim, eu não aguento mais esse clube.
Eu vou torcer para outro clube, então pode ir torcer para outro clube, sabe? Eu penso o seguinte: se você não aguenta mais esse clube, se você consegue trocar de time e quer torcer para um time que tá ganhando tudo, então vai torcer pro Flamengo, vai torcer pro Palmeiras, porque eu escolhi o Vasco. Eu escolhi o Vasco desde criança. Eu não sei o porquê, porque eu não tive influência. Ninguém pode me falar que foi influência, não. Eu escolhi o Vasco. Eu achei a camisa bonita. Eu vi o Romário, eu vi o Edmundo na televisão e além de ser um time que ganhava, foi um time que me encantou. As cores, eu acho muito bonito, sabe? O escudo. Então, assim, eu escolhi esse clube e eu não consigo largar. Eu não consigo largar. E não tá tudo perdido. Dói, é doloroso você perder, você ter que encarar os rivais amanhã, é doloroso. Mas assim, não acabou. Vida que segue, o trabalho continua. Que essa derrota sirva para talvez a diretoria acordar e ver que o Vasco chegar nesses momentos tem que estar um pouco mais preparado. Tem que estar um pouco mais preparado, sabe? Tem que ter mais jogadores importantes e de peso pra gente chegar numa final de Copa do Brasil e poder sair com ela vitoriosa. Porque é nesses momentos que os jogadores grandes aparecem. E jogadores grandes, muitas vezes, em alguns momentos eles não entregam, mas chega no momento decisivo, eles entregam. Foi o que aconteceu com o Yuri, foi o que aconteceu com o Memphis hoje. Eles decidiram. Porque são jogadores grandes. Jogador grande gosta de jogo grande. Você vê o começo do jogo do Vasco, alguns jogadores se borraram, infelizmente. Porque sentiram a pressão. Então é isso que eu queria dizer pra vocês hoje. Eu acho que assim, não tem muita coisa pra falar, porque o torcedor vai ficar com raiva, mas eu não vejo como terra arrasada. Eu acho que o trabalho do Pedrinho tem sido bom. Eu não sei se eu manteria o Diniz, não sei se é o certo, se é o errado, mas eu também não sei se tem muitos técnicos no mercado. Então, assim, a partir de amanhã é trabalhar do mesmo jeito, a gente tem que trabalhar, não muda nada na nossa vida também. Se fosse campeão, não mudaria nada na minha vida, eu ia ter que trabalhar amanhã cedo do mesmo jeito. Mas a partir de amanhã vamos ver quem que o Vasco vai estar contratando, os jogadores que estão engatilhados, para ver se o ano que vem a gente possa chegar de novo. Às vezes a gente pensa que a gente nunca teria outra chance. O ano passado a gente chegou numa semi de Copa do Brasil. Só que nunca esteve tão perto, né? A gente teve por um golzinho de levar para os pênaltis e quem sabe o Léo Jardim poder decidir. Mas quis o destino que o Corinthians estivesse lá e infelizmente a gente não consegue ganhar do Corinthians. Quem sabe um dia a gente consiga, né? É o que eu tenho para dizer. Também estou triste, mas eu não consigo chegar aqui e dizer que tá tudo acabado. Eu acho que precisa sim mudar muita coisa precisa mudar no Vasco. Precisa de mais elenco, muitos jogadores que estão lá não têm mais condição de competir. O Vasco tem um bom time titular, mas o time reserva não tem condições. Então, se a gente quiser almejar coisas grandes, a gente precisa mudar muita coisa. Eu espero que o Pedrinho, que isso sirva de lição para o Pedrinho, que o trabalho continua. E não desista do Vasco. Não desista do Vasco. Se você ama de verdade esse clube, eu sei que você não vai desistir. Porque o maior patrimônio do Vasco é a torcida. E hoje a gente pensa assim, será que nunca mais vai ganhar alguma coisa? A gente pensa mesmo. Será que nunca mais eu vou ver o Vasco campeão? A gente pensa. Só que o mundo, ele dá voltas também. Quem sabe um dia a gente volte a ver o nosso time disputando títulos. Mas enquanto isso não acontecer, eu sou um cara que eu amo esse clube. Eu amo acompanhar o Vasco. Não adianta eu falar, eu vou acompanhar outro time, eu não consigo. Se vocês conseguem, façam o que vocês bem entenderem. Eu não consigo não amar esse clube. E por mais que meu coração esteja triste hoje, é o Vasco que eu amo. Eu amo o Vasco e eu vou continuar seguindo isso, sabe? Porque eu não torço, eu não sou um torcedor que torce apenas pro meu time se ganha títulos. E eu não julgo quem é assim, mas eu não consigo ser. Eu escolhi esse porque eu achei bonito a camisa, eu achei bonita o hino da torcida, eu achei bonito o escudo, eu gosto de vestir a Cruz de Malta, eu acho bonito a estética do Vasco da Gama, eu me sinto representado por esse clube e infelizmente esse clube muitas vezes faz isso com a gente. Mas
nem tudo tá acabado. E o Pedrinho, eu creio que tá fazendo um bom trabalho. E quem sabe um dia a gente possa voltar aos nossos dias de glória. Beleza? Valeu!